Boa tarde a todos, boa tarde, professor Felipe, boa tarde, meus colegas. Venho aqui apresentar a minha socialização da prática interdisciplinar jovens e adultos. Eu sou acadêmica da Uniaself, meu nome é Darliane Oliveira da Cruz, venho apresentar o meu trabalho juntamente com a minha colega Jéssica Rodrigues dos Santos Soares. O meu tutor é o Felipe Barbosa dos Santos. Meu curso é licenciatura em pedagogia e o meu tema do meu trabalho é o lúdico na educação de jovens e adultos. Introdução. A elaboração desta pesquisa é qualitativa, de natureza aplicada, pois foi utilizado recursos práticos através de questionários para alunos da EJA. A abordagem do problema foi de forma direta, cuja coleta de informações atendeu a um número máximo de 10 pessoas para se efetuar a pesquisa, mas também tendo a abordagem bibliográfica devido ao uso de análises de grandes autores, principalmente Paulo Freire, que é um dos ícones e pioneiros sobre a educação de jovens e adultos. Tem o gráfico aí também, o professor usa o lúdico em sala de aula. Alguns me responderam sempre usa, foi 40%. Outros me responderam só de vez em quando, que foi 30%. Só em projeto 20%. Só em português 9% e não usa 1%, né? Esse 1% aí foi bem pouco, porque hoje em dia os professores usam muito o lúdico, né? Tanto no infantil, quanto no F1, quanto no F2 e quanto no EJA, né? Que é jovens e adultos. Os professores usam muito o lúdico, porque é a base do aprendizado, da aprendizagem hoje, né? É onde estimula, né, a aprendizagem tanto da criança quanto do adulto. Quem não gosta de brincar, né? Quem não foi criança um dia? Então, eu acredito que é um incentivo a mais, né, para o aprendizagem do adulto também, né? No brincar, nos jogos, né? É melhor para a aprendizagem, né? No caso do adulto, quando chega na escola que tem uma dinâmica, que tem uma brincadeira, eu acredito que eles até esqueçam a sua luta do dia a dia, né? Que não é fácil, né? Para os adultos. E tem também o quem não conhece, né? Quem não sabe o que é o lúdico. Teve bastante gente que não conhecia, assim, que não sabe essa palavra, o lúdico, né? Que veio a saber depois, né? Quem não sabe que foi 60%, teve umas pessoas que respondeu fazer brincadeira foi 20%, uma dinâmica 5%, brincar 5% e usar jogos em sala 10%, né? E é isso, vocês estão vendo aí o gráfico, né? Eu expliquei aqui um pouco e agora eu vou passar a vez aqui para minha colega Jéssica, né? Que ela vai explicar um pouco aqui o nosso trabalho. Como vocês estão vendo aí no gráfico, por qual motivo não concluiu o ensino regular? Lá na nossa pesquisa, muitas falaram que casou cedo, a maioria, né, que tem 75% aí falou que porque casou cedo, que foi o meu caso também. Eu casei muito cedo, eu casei aos 17 anos e quando eu casei eu fazia o magistério e aí eu parei por conta que não dava para conciliar casa e escola, porque a minha escola era em outro lugar e não dava para me conciliar. Então eu parei cedo e depois eu voltei justamente no EJA. Então, a maioria dessas pessoas falaram que por casar cedo não concluiu, né, o ensino regular. Ignorância dos pais, 20%, né, que tem muita gente lá que também é mais velho, tem seus 50 e poucos anos, 60 anos, então antigamente tinha muito isso, hoje não mais, pouco, mas antigamente tinha muito isso, né, a ignorância dos pais, que não deixavam os filhos estudarem. E trabalhar na roça, bem pouco. Hoje tá bem pouco, né? 6%, porque antigamente tinha muito isso. Os pais botavam as crianças para trabalhar na roça
então não poderia estudar. E hoje em dia não existem ainda, mas não como antigamente, né? Mudar constantemente, 1%, porque até mesmo a escola não pode negar, né, o estudo para criança nenhuma. Então, se a gente mudar para outra cidade, a criança tem que ter o estudo, né? Eles não podem negarem. Aí no gráfico tem também o que levou a retornar aos estudos. Teve umas pessoas que responderam o incentivo dos filhos, do marido, outras a força de vontade de aprender a ler e a escrever, né? Que foi 90%. Foi a força de vontade de aprender a escrever e ler. O incentivo dos filhos, teve muitas que me responderam que às vezes as atividades dos filhos vão para casa e elas não sabem responderem, né? Então, voltar ao estudo para ajudar também os filhos, né? Na escola. 1% foi ocupar o tempo, né? Que tem muita gente que é casada e não faz suas coisas e ali não tem mais o que fazer. Então, teve muita gente que teve esse 1% falou que retornou para ocupar seu tempo. E outras para não ficar em casa, né? Que foi 2%. Aí, como vocês podem ver no gráfico, tá aí as cores, né, para vocês verem. Olá, boa tarde. Me chamo Jéssica, né? Assim como minha colega falou, agora eu vou dar continuidade. Podemos observar que, através de pesquisas, que a prática de ludicidade contribuiu muito, né, no ensino de aprendizagem que os alunos do EJA, né, vêm